Olá, meus amigos, estamos aqui com um novo vídeo sobre o livro A Realeza de Cristo e a Ideia de uma Sociedade Tradicional. Hoje eu vou comentar com vocês como eu organizei o livro e alguns dos objetivos, algumas das finalidades do livro. Como vocês sabem, a escrita de um livro é sempre algo trabalhoso que exige uma certa concentração, uma certa disciplina e, sobretudo, bastante estudo e bastante leitura. Mas o fundamental é nós organizarmos as ideias. A leitura, o estudo serve como um suporte importante para que nós possamos depois passar as ideias, as intuições, as noções, os conceitos para o texto e sistematizar o texto. Bom, o livro A Realeza de Cristo e a Ideia de uma Sociedade Tradicional, ele está estruturado em 5 capítulos, mais a introdução, as considerações finais, as referências bibliográficas e alguns dados sobre o autor. O primeiro capítulo é o capítulo sobre a doutrina tradicional das duas espadas. O segundo capítulo é sobre a realeza social e espiritual de Cristo. O terceiro capítulo é acerca do laicismo estatal e o secularismo como ideologias políticas modernas. O quarto capítulo do livro recebe o nome de O Sentido Antropológico e Metafísico da Realeza de Cristo. E o quinto capítulo tem o título de A Ideia de uma Sociedade Tradicional. O livro, então, tem 5 capítulos, a introdução, a consideração final, a conclusão, as considerações finais e as referências bibliográficas e alguns dados sobre o autor. É um livro relativamente curto, em versão e-book ele tem 79 páginas e no livro em formato físico, que em breve estará pronto, ele terá em torno de 140 páginas. Então é um livro relativamente curto. O livro ele não tem a pretensão de originalidade, de inovação, de ineditismo. Por quê? Porque eu procuro no livro tão somente condensar com uma linguagem clara, com uma linguagem concisa, a doutrina cristã tradicional sobre este tema crucial. Em que pese eu não ambicionar qualquer tipo de originalidade, eu tento abordar a questão da doutrina da realeza social de Cristo a partir de uma perspectiva antropológica e sociológica. Então, a minha ênfase é sobretudo com as questões de ordem antropológica, de ordem sociológica e de ordem política e metapolítica, baseando-me em autores do tradicionalismo político hispânico, latino, em documentos do magistério da Igreja, documentos pontifícios, encíclicas papais, assim como em outros autores que classicamente trataram sobre o tema. Cito alguns que são referenciados no livro, como o padre Henri Ramier, como o teólogo tomista Reginald Garrigou-Lagrange e como o cardeal Pi, que foram fervorosos defensores da realeza de Cristo e do reinado do Sagrado Coração de Jesus. O livro, ele procura, então, destacar a dimensão simbólica, a dimensão antropológica e política da teologia da realeza de Cristo. Eu procuro apresentar os documentos da Igreja e as teorias sobre o tema, as informações, os dados sobre o tema, de uma maneira sintética
e com uma linguagem didática. E principalmente eu trato o tema com o máximo de sinceridade, com o máximo de franqueza e honestidade intelectual. O meu objetivo não é criar celeumas, polêmicas, mas transmitir para os interessados, para os cristãos, para os católicos, a mensagem, a ideia, a verdade da realeza de Cristo. Certo? Bom, um objetivo também que vale a pena destacar no livro é que, como eu enfatizo a dimensão antropológica, sociológica e metapolítica da realeza social de Cristo, eu procuro acentuar a ideia de que, para que seja possível a elaboração de uma teoria antropológica, de uma teoria social e política cristã, integral e com um caráter tradicional, é essencial, é fundamental que nós tenhamos em mente a ideia de que nos eventos sociais, nos eventos históricos, nos eventos políticos e culturais que se dão no mundo, que se dão na realidade, não apenas agem forças naturais, não apenas influem forças humanas, mas também entra em ação o sobrenatural, o divino, o transcendente. A tentativa de rechaçar, a tentativa de ocultar e negar a intervenção de forças supra-humanas, divinas, sobrenaturais, angelicais na vida social e humana é uma ilusão positivista. É algo próprio do racionalismo moderno, do naturalismo político moderno, que constrói sociedades imanentes, fechadas sobre si mesmas, sem essa relação com a ordem divina, com a ordem transcendente, com a ordem sobrenatural. Desse modo, uma antropologia integral, uma sociologia integral cristã e tradicional deve levar em consideração, nos eventos sociais, nos fenômenos históricos concretos, a ação do homem, a capacidade que o homem tem de resistir, de transformar, de modificar e intervir nos processos sociais e históricos, o condicionamento dos fatores ambientais, geográficos, econômicos e sociais. Nós não podemos negar que existem esses condicionamentos sociais, culturais, econômicos, geográficos e ambientais, mas há que se ressaltar e assinalar a dimensão da providência divina, da ação divina na história. Deus dirige o destino das nações. Deus dirige o destino das coletividades. Nesse sentido, há que se captar a ação da providência, da graça divina, como uma realidade efetiva, como uma realidade concreta que atua nos eventos sociais. Claro que, juntamente com a ação de forças divinas e sobrenaturais, existem também forças de ordem inferior, de ordem ínfera, de ordem demoníaca, satânica, luciferina, de modo que a história humana deve ser inserida no interior de uma história sagrada que tem a dimensão de uma batalha metafísica, de uma guerra cósmica. Mas, se o sobrenatural ele atua na vida humana, se o sobrenatural ele atua na vida social, este precisa ser apreendido de duas maneiras. Primeiro, como a ação divina no homem, e segundo, como a resposta do homem ao apelo divino. De algum modo, a própria ideia de religião,
enquanto uma tradição espiritual, uma tradição divina, enquanto uma mensagem sacral divina, enquanto revelação sobrenatural, enquanto revelação divina, é um modo, no caso específico do cristianismo e do mistério da encarnação do Verbo divino, é um modo de inserção do divino na história, manifestando, portanto, a presença do eterno no temporal. Eu faço essa breve explanação para que vocês tenham em consideração, que tenham em mente de que todo o projeto político da modernidade e, portanto, o secularismo, o laicismo, o liberalismo não são fatalidades, não são forças sociais, não são forças históricas e políticas incontornáveis, inexoráveis, incontornáveis no sentido que o homem não possa resistir a esses processos, não possa transformar esses processos, não possa intervir na marcha dos acontecimentos e modificar o curso da história, com a ajuda, claro, da providência divina, com a ajuda da graça divina. Se nós aceitarmos a ideia de que o secularismo é uma fatalidade, nós caímos no determinismo histórico próprio das ideologias modernas do progresso. Isso, desde uma perspectiva antropológica cristã, integral e tradicional, é evidentemente um erro, porque na vida social, na vida humana, na vida política, na vida histórica, nós temos a ação do homem, a ação das forças naturais, os condicionamentos sociais, econômicos e históricos, e nós temos a ação do sobrenatural, a ação da providência divina, cabendo ao homem, então, colocar-se à disposição dessas forças sobrenaturais, colocar-se conforme a ordem divina da realidade. Certo? Bom, um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, para finalizar a exposição de hoje, é que, ao estudar a doutrina da realeza de Cristo, eu percebi, e isso vale como uma lição para mim e para as pessoas interessadas nesse tema, a imensa riqueza, a imensa amplitude e profundidade das encíclicas papais, principalmente as encíclicas, no caso aqui que é o tema que me interessa, relacionadas às temáticas políticas sociais e à temática da relação entre o universo da política e o universo religioso. Destaco aqui, fundamentalmente, as encíclicas do Papa Pio XI, Papa Pio XII, os sílabos do Papa Pio IX e os documentos de São Pio X. Eu acho que esses documentos, que são abundantemente citados no livro, servem como uma garantia de ortodoxia para o trabalho e servem também para destacar a importância de nós resgatarmos essa tradição do catolicismo social, da doutrina política da Igreja, como uma forma de contestação à modernidade, conforme afirma o professor Miguel Ayuso. Para concluir a apresentação de hoje, o comentário de hoje, eu queria citar uma breve passagem de um livro de um autor francês, um teólogo, padre francês, Henri Ramier, que é um desses autores que classicamente estudaram e defenderam com ardor a doutrina da realeza de Cristo. Diz Henri Ramier: teólogo Henri Ramier, com lucidez e simplicidade, enfatizava que a questão da realeza social de Cristo é o mais grave e urgente dos problemas de nosso tempo,
encontrando-se nesta doutrina, observem, a única solução para os erros e equívocos das sociedades modernas e contemporâneas. É uma passagem muito importante. Acrescento eu, em face da contra-cristandade que hoje impera, isso consta na introdução do livro, e que pretende instaurar o regnum hominis, ou seja, o reinado, o império do homem e dos seus desejos, dos seus caprichos, importa levantar o estandarte de Cristo Rei e de seu reino divino. Ora, aqui é importante a ideia de restabelecer os nexos, os laços entre a política e os valores do espírito. A política, no seu sentido clássico, no seu sentido verdadeiro, ela deve estar a serviço dos valores do espírito. Deve estar subordinada aos valores perenes do cristianismo. De modo que a política precisa ser vista como uma atividade da alma, como um ofício da alma, usando aqui o título de um livro do professor Miguel Ayuso. De modo que a doutrina, a verdade da realeza social e espiritual de Cristo, precisa ser o ponto central e o ideal que deve inspirar uma autêntica política cristã e católica. E aqui eu me lembro do grande lema do Papa São Pio X e a necessidade, então, de restaurar todas as coisas em Cristo. Bom, por hoje era isso e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.